que são aquilo que nós definimos como objetivos do projeto. E vocês vão ver que são bastante generosos os objetivos. Parece que é uma espécie de síndrome dos projetos, fazer objetivos generosos e quase nunca alcançados, ou pelo menos não alcançados inteiramente. Pelo menos na minha perspectiva da área de ciências humanas aqui no Brasil, não sei no exterior, que são mais disciplinados, ou menos sonhadores. Então, esses objetivos eu coloquei, não são todos, né? A identificação das principais noções e conceitos de definição espacial que estão sendo utilizados pelo campo da história ambiental, o mapeamento das origens desses conceitos, a ciência de referência, de onde eles surgiram, a investigação dos procedimentos teórico-metodológicos para incorporar esses conceitos na área do campo de história, da história ambiental em particular, o estudo, eu procurei o estudo das formas de representação do espaço mais adequado à história ambiental. Isso aqui, depois nós podemos comentar, não é o meu objetivo, debater os objetivos desse coisa, né? Apesar da redundância dos objetivos. A proposição de precauções teórico-metodológicas para a incorporação das noções e conceitos espaciais oriundos de outras ciências. Nós podemos dizer que todos os conceitos são oriundos de outras ciências. A história não manejou, pelo menos que eu saiba, não tem formulado até agora nenhum conceito próprio sobre o espaço, eles vêm de outro. Havia ainda alguma coisa em relação a contribuir com a formação de alunos de pós-graduação, o estabelecimento de uma rede de virtual em pesquisa história ambiental. No âmbito do projeto, eu acredito que essa rede acabou acontecendo. 70%, 60% da nossa ideia. Né? Por fim, essa contribuição na pós-graduação e na graduação, ela tinha sido imaginada que, na medida que nós iríamos usar a rede virtual de computadores, as reuniões poderiam ser exibidas em salas de aula, mas isso não foi possível por problemas técnicos. Né? Para desenvolver esse projeto, nós partimos de alguns pressupostos da relação da história ambiental com a questão da espacialidade, que são, vou colocar alguns, não todos. Bom, que a questão do espaço na história ambiental está vinculada não só a noções mais correntes, como territórios, territorialidades, paisagens, ecossistemas e outros, mas que também envolviam estudos como sazonalidade, conexão com o mundo natural, agência da natureza, posição, lugar, ocorrência, habitat, enraizamento e território. Também um pressuposto nosso, que se havia consenso nessa discussão, na necessidade da relação entre história e espaço, pelo menos na discussão, não havia ainda uma discussão sistemática, naquele momento, sobre o ferramental teórico-metodológico que a história ambiental deveria usar quando tomava de empréstimo noções da ecologia, da biologia, da geografia, entre outros campos. Obrigado. Lucas. Outro pressuposto é que também não havia, ou não estava bem ainda definido, como ultrapassar a disciplinaridade, no sentido de disciplinar, interdisciplinar, operada pelo empréstimo de conceitos-chave de outras áreas. Isto significa, tomamos empréstimo de conceitos de outras áreas, mas, se não for de forma interdisciplinar, apenas o vulgarizamos ou empobrecemos ao ser incorporado na área de história. Essa era a nosso pressuposto. Além disso, acreditávamos que um dos diferenciais da história ambiental era se preocupar com a própria definição do espaço, ou melhor, explicitá-lo como um problema e não como um dado bruto. Isso nos lembra um pouco da discussão sobre o fato, a velha discussão do fato como problema e não como um dado bruto. Mas nós acreditávamos nisso, ou acreditamos. Ficou errado. E por último, o número, que estados territoriais, divisões político-administrativas, áreas cartográficas, paisagens naturais ou qualquer outra forma de especialização dos estudos históricos
que são recortes espaciais, são, antes de mais nada, conceitos.